Oi, gente. Bora ir aquecendo aqui, né? Pra gente começar a nossa live de qualidade. Ó, nosso participante já chegou. Tudo bem, Igor? Preparado? Gente, sejam muito bem-vindos aqui pra gente falar um pouco de qualidade analítica. Eu já vou adiantar pra vocês que é o começo, tá? E que a gente tem muito assunto para falar sobre qualidade analítica, porque ela tem várias vertentes, né? Então, vamos começar hoje. A gente liberou uma enquete para captar alguns assuntos principais relacionados à parte de qualidade em laboratório. E a gente fez um convite especial para o Igor participar aqui com a gente, para a gente poder fazer um bate-bola, né? Falando sobre os processos de qualidade voltado principalmente para o ciclo, que aí ele vai explicar um pouquinho mais o que é o ciclo de qualidade em laboratório de ensaio, tá? E para dar uma adiantadinha, eu queria compartilhar com vocês a minha história, como que eu fui parar no processo de qualidade, como que eu escolhi, né? E me apaixonei por esse processo. Pode ser que vocês, alguns se identifiquem com isso. Então, eu me formei em Química Ambiental na Unesp de Rio Preto. Tem várias pessoas que estudaram comigo aqui na live. E lá foi o primeiro contato que eu tive. E saindo da graduação, eu fui trabalhar num laboratório ambiental, onde eu aprendi muita coisa. E lá foi o meu primeiro contato efetivo na bancada com qualidade analítica. E eu me deparava, se vocês se identificarem, vocês podem colocar aí nos comentários, eu me identificava com a seguinte situação. Eu trabalhava na parte de cromatografia e lá a gente fazia validações de método. E a gente já tinha uma planilha pronta, né? Então essa planilha chegava até nós, a gente ia para a bancada, fazia toda a parte experimental, voltava, plotava esses dados e aí não dava certo. Alguma coisa reprovava. Volta para a bancada de novo e faz. E aí eu não entendia o porquê que não aprovava as coisas. Outra situação que eu passei bastante lá, a gente trabalhava com carta de controle, que aí pela 17025 a gente tem essa obrigatoriedade, depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. E aí a gente passava o cheque para ver se a curva estava válida, se eu podia usar aquela curva que era do dia anterior ou há 2 dias atrás. Na hora que eu passava esse cheque, essa informação eu preciso levar para uma carta de controle. Só que a nossa rotina era muito pesada, né? Muitas amostras por dia e coisa e tal. Então, o que a gente fazia? Na validação desse método, a nossa faixa de recuperação era de 80% a 120%. Então, passou o cheque, deu entre 80% e 120%, pau na máquina e bora trabalhar. E aí a gente imprimia os cheques e deixava para plotar mais próximo da auditoria, certo? E aí na hora que a gente plotava esses dados na carta, não rolava. Alguma coisa dava fora, aquelas tendências que vêm do além, né? Aparecia lá, só que aí já foi, né? E a gente precisava deixar tudo em ordem para a auditoria. Então, o meu incômodo com a qualidade começou aí. E aí eu fui buscar, porque olha só, quando eu fiz graduação, a minha aula de estatística era opcional. E adivinha? Não fiz. Saí da graduação e não fiz estatística, olha que beleza. Aí tinha essas planilhas, tinha carta de controle, eu falei, não, preciso aprender isso aí. E fui buscar recurso. Aí encontrei uma matéria que chamava Estatística Aplicada à Química Analítica. E fui fazer essa. E foi essa daí que salvou, que agora eu monto as planilhas de validação, eu monto as cartas de controle, fiquei mais apaixonada ainda. E junto com isso, eu fui buscar um curso de qualidade. E foi onde eu encontrei o Igor. Encontrei o Igor num curso de gestão de qualidade para laboratório, que foi no CRQ em São Paulo. E de lá a gente começou a trocar figurinha em relação a conceitos, o que era importante, o que era bacana e tal. E surgiu a tese de mestrado. E aí, com isso, ele virou meu orientador e a gente foi trabalhando junto. E por essa
aproximação de conceitos que a gente tem, a gente estreitou as parcerias e mesmo depois do mestrado, que foi lá em 2015, a gente ainda continua trabalhando em conjunto, levando um pouquinho mais dessa qualidade na prática para laboratório. Então eu fiz esse convite para ele, vou chamar ele aqui agora sobre qualidade analítica. Oi, Igor! Tati, tudo bem? Eu achei muito legal você cuidar dessa história. Eu fiz o mestrado com você em 2015 e desde lá a gente vem trabalhando junto com qualidade. Bem bacana, não? História legal, né, Tati? Vocês não têm noção do prazer imenso e o quanto que esse cara que está aí embaixo representa na minha vida profissional. É uma admiração muito grande que eu tenho. Sabe quando a gente vai conquistando alguns mestres, né? Ao longo da vida, que a gente vai agregando. E fiquei muito feliz de você ter aceito dividir essa live aqui comigo para falar um pouquinho de qualidade. E para começar, eu queria que você explicasse para o pessoal o que é esse ciclo de qualidade analítica que eu dissemino tanto, mas você é o criador, não? Então, a gente tem assim que metade do pessoal que trouxe ali nas enquetes, metade não conhece. E metade conhece. Não, perfeito, Tati. Tati, antes de falar do ciclo da qualidade, vou falar que nós não conhecemos. Né? Eu quero deixar claro assim, que é um grupo muito grande, né? Um professor, ver uma aluna como a Tatiana, ter um desenvolvimento profissional para ter. Na verdade, a Tatiana aí não tem muito bastante feliz de estar aqui com ela, né? E ver como que ela evoluiu, né? Ela era uma ótima profissional. Ela evoluiu muito na carreira dela, até depois da formatura mesmo. É muito prazer. Fiquei feliz. Obrigada. Gente, aguenta aí que o Igor já volta. Caiu a conexão lá. E enquanto isso, quem de vocês trabalha em laboratório e se identificou com o que eu falei? Escreve aí para eu saber. Oi, Ká. Esse curso de estatística que eu fiz foi uma disciplina na USP lá de São Carlos, então eu fiz como aluno ouvinte até, tá? E lá o bacana é que a gente vê a estatística, mas aplicada para a nossa bancada. Então, se eu vou lá e faço todo um processo de avaliação, né? Um processo de precisão, quais são as ferramentas estatísticas que eu posso usar para avaliar e como eu interpreto isso, né? Que o grande difícil é a interpretação, quando a gente fala de qualidade analítica, tá? Então, eu fiz foi uma disciplina aplicativa, até eu conseguir fazer o mestrado, né? Passar lá no mestrado da USP de São Carlos e tal. Então, antes de fazer a disciplina, antes de entrar, né, no mestrado, eu fiz essa disciplina com o professor Sérgio lá. Muito bacana, estatística aplicada à química analítica. Bom, vou colocar o Igor aqui novamente, que agora ele voltou. Vamos lá, Igor. Acho que o Igor pediu assistência lá do TI, ele deve ter. Oiê! Tudo bom? Deu certo? No celular. É que ele também ficou ansioso para falar. Então, bora falar do ciclo. Bom, eu vou falar bem pertinho aqui. Bom, deixa eu então ser bem objetivo. Da qualidade, na verdade, ela uma história até muito curiosa. Eu estava trabalhando numa consultoria aqui com o Ministério da Cultura. E nessa consultoria, um amigo meu, que é o fiscal federal do Ministério, ele estava pegando talvez esteja na live. Com o Fernando Antunes, conversando com ele, o Fernando Antunes também faz a consultoria. E quando eu disse para o Fernando, Fernando, se você tivesse estar no laboratório e você tivesse apenas 40 minutos, o que é mais importante de você avaliar em 40 minutos na auditoria de um laboratório? Aí eu conversando com o Fernando Antunes sobre o que era mais importante em uma auditoria, né? Por exemplo, se eu tivesse 40 minutos para auditar um laboratório, o que seria mais importante de avaliar? Aí eu começo a pensar, puxa vida, será que o mais importante é 40 minutos? A primeira coisa que eu pergunto para o laboratório,
qual é o seu método de ensaio? Você utiliza o método da farmacopeia, utiliza o método normalizado ou o método desenvolvido? Independente do método que a pessoa utilize, o que eu preciso avaliar primeiro? Você testou para verificar se o seu método funciona? Essa é a primeira pergunta. E como nós verificamos que o método funciona? Você verifica através da validação. Aí tem muitas pessoas que me perguntam, mas Igor, eu utilizo um método normalizado, eu tenho que validar o meu método? Na verdade, o que a norma 17.025 diz, que você tem que verificar o desempenho, que nada mais é do que uma validação simplificada. É um teste de precisão, é um teste de exatidão, de qualquer maneira, o importante é, você testou o seu método para ver se ele funciona? Pegou uma amostra fortificada, analisou 5, 7 vezes, calculou o desvio padrão, né, calculou a exatidão, fez uma curva de calibração, calculou um R quadrado, homocedasticidade, resíduos, né? Então, a validação é a evidência de que o seu método de ensaio funciona. Perfeito, é a primeira coisa. Bom, se o método funciona, eu já fico um pouco mais seguro. Qual é a segunda coisa que eu pergunto? Bom, você analisou sua amostra, o método funciona. Mas a minha pergunta é, o quanto você confia no seu resultado? Analisei, por exemplo, um agrotóxico numa maçã. Né? O resultado deu 10 ppbs. Mas 10 ppbs, mais ou menos quanto? Né? Qual é a variabilidade do seu número? O quanto você confia nesse número? E essa confiança no número, a gente encontra pela incerteza. Que a incerteza nada mais é do que a dispersão de valores, né, que pode ser atribuído ao seu resultado. E cada vez mais, gente, quando você vai comparar um resultado a uma especificação, seja de potabilidade, seja de resíduo de agrotóxico, seja de medicamento, por exemplo, é importante que você saiba o quanto que é incerteza que ela pode ser necessária para uma tomada de decisão. A ISO 17025, hoje, ela descreve a obrigatoriedade de, quando você for fazer uma avaliação de conformidade, aplicar a regra de decisão, que nada mais é do que você avaliar o como a incerteza pode afetar o seu resultado. Pois bem, validei meu método, calculei a incerteza. Mas eu fiz isso ano passado. A minha pergunta é, eu levo uma amostra para o laboratório, uma amostra de água, né? Eu levei uma amostra para o laboratório de água hoje de manhã. Quem garante que o método de ensaio que você usou hoje de manhã, ele funciona? Aí o que eu pergunto? É a terceira coisa. A terceira coisa seria, você passou uma amostra de controle no seu método para avaliar se ele está funcionando? E o que é uma amostra de controle? Nada mais é do que uma amostra de concentração conhecida. Pode ser um material de referência certificado, uma amostra fortificada, por exemplo, né? E você vai pegar esse resultado e vai adicionar na sua carta de controle. Então, as três coisas que eu pergunto. Eu tenho só 40 minutos. Laboratório, validou o método? Validei. Cadê o registro? Laboratório, calculou a incerteza? Calculei. Cadê o registro? Laboratório. A Marina falou que parece que é tão simples. A gente simplifica, né, Igor? Validou. Tá ótimo. Calculou a incerteza? Eu sei quanto que o seu resultado, quanto você confia nele. Passou a sua amostra de controle? Passei de manhã. Então o seu método está funcionando. Perfeito, gente. Se você fizer essas três coisinhas, então é o mínimo que você faz para a rastreabilidade. Pode ser que você tenha um registro rasurado, pode ser que você tenha um funcionário não treinado, mas se você fizer pelo menos esses três, bem feito, aquele número, o seu resultado daquela amostra que você analisou, você tem confiança, você tem rastreabilidade nela. Aí foi a ideia que nasceu do ciclo da qualidade. E, na verdade, ela foi publicada em 2012 na Trends Analytical Chemistry, que é uma revista da área de química analítica, na verdade, é a revista de maior fator de impacto na área de química analítica. E depois disso, de 2012 para cá, já faz 8 anos, né? Toda vez que eu faço algum trabalho em parceria com algum órgão regulamentador, por exemplo, o Ministério da Agricultura, né? O último guia de validação deles de 2016, que eu ajudei a elaboração dele, vocês encontram o ciclo da qualidade dentro do manual do Ministério da Agricultura como referência, né? Então, hoje, o Ministério entende que não é assim, você não precisa apenas validar, aproveita os dados da validação para calcular a incerteza e tem que ter os seus cheques de controle na rotina. Aí a gente tem referência em nível da Embrapa, no compêndio de métodos do Sim de Rações, né? E assim, onde eu vou andando por aí,
eu vou discutindo sobre o ciclo, né? Então, são os três fatores aí importantes. Uma coisa, Tati, que me lembrei agora, quando você fez o seu mestrado, você fez um trabalho muito legal, que você ajudou a fazer uma pesquisa de mercado. Pois é, eu ia falar disso agora. Falei então assim, nossa, pois é, que foi a primeira ideia que a gente teve depois do curso de gestão de qualidade que eu fiz com você, que foi, gente, vamos fazer um levantamento com todos os laboratórios que são acreditados para ver qual a maior dificuldade deles, mesmo depois, né, durante a manutenção e tal. E foi exatamente nesses 3 itens da norma, que ainda era a versão passada, né, que foi o apontamento das maiores dificuldades, né. Sim. Nós fizemos um questionário no Google, né? Aí nós mandamos para mais de 400 laboratórios, que eram, na época, eram os laboratórios acreditados na época, né? Hoje tem mais de 1.200, né? Mas, dá para a gente refazer, e acho que vai dar a mesma coisa, né? Eu acredito que sim. E eu sei que nas respostas, assim, de todos os itens da 17 a 25, o item que as pessoas tinham mais dificuldade em certeza, o segundo a validação, o terceiro as cartas de controle, né? Achei muito interessante. Exatamente. Curiosidade também. Você sabe que em 2016 ou 17, eu não me lembro, eu fui num congresso na Alemanha, que é o MATEMAT. É um congresso de estatística e matemática aplicada, né? E nesse congresso eu achei interessante, assim, que eles fazendo uma discussão sobre várias ferramentas estatísticas para o laboratório e falaram da incerteza, né? E uma das coisas que eu percebi, assim, que a incerteza é uma dificuldade não só no Brasil, mas na Europa mesmo. Né? Na Europa mesmo, assim, tem muitos laboratórios europeus, assim, na própria Alemanha, né? Eu vi uma crítica de um especialista, de um professor lá, que ele diz assim que a única certeza que ele tem que os institutos de meteorologia sabem calcular a incerteza. E os laboratórios todos têm ainda não. Não, porque assim, no Instituto de Meteorologia, eles fazem isso todo dia. No laboratório de ensaio, você tem uma rotina pesada, né? Então, assim, você não calcula incerteza todo dia. Então, é natural, a gente tem dificuldade. E principalmente pela formação, né? Não são disciplinas muito comuns aí na formação nossa de química. Exatamente, concordo com isso. E deixa eu só deixar aqui para o pessoal, porque se eles tiverem interesse em acessar o artigo que tem o ciclo de qualidade, para eles mandarem para a gente, que aí a gente pode encaminhar para eles, para o pessoal conhecer, estudar e ficar ainda mais ligado aí no processo de ciclo, né? De validação, incerteza e carta, e entender essa correlação, tá bom? Aí aqueles que tiverem interesse, manda pra gente, que aí a gente direciona, tá bom? Legal. Ô, Tati, deixa eu pegar um gancho de uma pergunta aqui, ó, que fizeram. Posso dizer que a incerteza é pré-requisito para a validação? Uma pergunta interessante essa. Na verdade, é o contrário, né? Porque, assim, você aproveita os dados da validação para calcular a incerteza. Exato. E aí segue uma linha, né, de correlação. Sim, porque dados de precisão, calibração, né, curva de calibração, são as maiores entradas, né, para a estimativa de incerteza. Legal.